Olá pessoal, tudo bem? Professor Vilásio. Hoje nós vamos dar seguimento às nossas aulas sobre Química para o segundo ano. O tema das nossas aulas vem ser propriedades coligativas. Então hoje nós vamos finalizar o assunto propriedades coligativas vendo um assunto bastante interessante, o que nós chamamos de diagrama de fases. Lembrando que esse assunto, ele tanto pode ser visto na área de Química, como ele também pode ser estudado na área de Física. Não acredito que o professor de Física de vocês ainda tenha trabalhado com vocês esse assunto. Então aqui nós iremos dar o enfoque químico para o estudo do diagrama de fases. Bom, conforme vocês viram, as propriedades coligativas, elas mostram exatamente a relação que existe entre as propriedades do solvente puro e o comportamento que esse solvente puro vai apresentar quando você adiciona um soluto não volátil a esse solvente puro. Nós vimos aqui que essas propriedades mais importantes são pressão máxima de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de congelamento e a chamada pressão osmótica. Vimos que, de acordo com o acréscimo de soluto a esse solvente puro, você vai ter os seguintes efeitos coligativos: o abaixamento da pressão máxima de vapor, que é o que nós chamamos de tonoscopia, a elevação da temperatura de ebulição, que nós chamamos de ebulioscopia, o abaixamento da temperatura de congelamento, que nós chamamos de crioscopia, e nós temos a variação da pressão osmótica, que nós chamamos de osmoscopia. Vimos tanto os aspectos qualitativos como os aspectos quantitativos. Então, para a gente fechar agora esse assunto, nós vamos fechar falando exatamente sobre o diagrama de fases. Professor, mas o que seria o diagrama de fases? Bom, diagrama de fases, pessoal, nada mais é do que uma representação gráfica de uma substância ou de um composto qualquer, ou até mesmo de uma solução, quando você quer mostrar a relação entre as três principais fases de agregação desse material. Então, o diagrama de fase ele representa um diagrama na qual você representa um gráfico em que você vai colocar dentro desse gráfico a relação que existe entre as fases sólida, líquida e de vapor de uma substância, um composto ou até mesmo de uma solução específica. No nosso caso, na nossa aula de hoje, nós vamos usar como parâmetro o diagrama de fases da água. Aí você pode me perguntar, professor, por que a água é escolhida como o diagrama para a gente trabalhar em sala de aula de forma didática? É porque a água ela apresenta alguns comportamentos que nós vamos ver aqui durante a nossa aula, que faz com que o diagrama de fase dela seja bastante interessante para que a gente possa estudá-lo. Mas lembrando que o diagrama de fase da água, ele é apenas um dos tipos de diagrama de fase. Cada substância da natureza, com exceção de uma que nós vamos ver daqui a pouco, apresenta o seu diagrama de fase, assim como as soluções também, dependendo do tipo de soluto e de solvente que são adicionados, você também vai ter uma modificação nesse diagrama de fase. Bom, para a gente começar a nossa aula, a gente tem aqui a representação esquemática, obviamente, do diagrama de fase da água. Lembrando que a água ela pode ser encontrada à temperatura ambiente, basicamente, na pressão ambiente, ela pode ser encontrada basicamente nas três principais fases de agregação. Você tem a fase sólida, você tem a fase líquida e a fase de vapor. E nós vamos ver daqui a pouco que é possível também encontrar a água na fase gasosa na pressão ambiente. Bom, a representação do diagrama de fase da água, ela nos mostra exatamente esse comportamento. Observe que todas as vezes que você tem um gráfico, a primeira coisa que nós temos que prestar atenção são os eixos. Então nós temos no eixo vertical a pressão medida em atmosfera, e nós temos no eixo horizontal a temperatura medida em graus Celsius. Então é um gráfico de pressão versus temperatura. A água ela apresenta o seguinte comportamento no seu diagrama de fases. Veja que parece muito a letra Y, né? Então nós temos três curvas no diagrama de fase da água. Nós temos uma curva que vai de A até o ponto T. Nós temos uma outra curva, apesar do desenho parecer uma reta, mas é chamada de curva, que vai do ponto B até o ponto T. E por último, nós temos uma terceira curva que vai do ponto C até o ponto T. Observem também que no diagrama de fases a gente pode representar exatamente as três áreas que representam as fases de agregação da sua substância ou do seu material em estudo. Nós temos aqui a área da região sólida, nós temos aqui a área ou região líquida e nós temos aqui a chamada área ou região de vapor. Analisando o diagrama de fase da água, a gente pode tirar as seguintes conclusões, que é o que estão aqui do lado. Você tem as três principais áreas, sólido, líquido e vapor, representados justamente pelas letras S, L e V no nosso diagrama. As curvas, como eu falei para vocês, são três. Nós temos a curva que vai do ponto A até o ponto T, que é chamada de curva de sublimação,
Professor, por que curva de sublimação? Porque se vocês observarem, a curva do ponto A até o ponto T, ele separa justamente a região dos sólidos e a região do vapor. E vocês sabem que a mudança de fase de agregação de sólido para vapor e de vapor para sólido é chamado de sublimação. Então nós temos nesse momento, em cima da curva AT, nós temos a coexistência dos dois estados físicos, o estado sólido e o estado de vapor. A segunda curva é a chamada curva BT. A curva BT ela é a chamada curva de solidificação ou difusão. Professor, por que esse nome? Porque se vocês observarem, a curva BT ela separa justamente as áreas sólida e a área líquida. E vocês sabem que a mudança de fase de sólido para líquido é chamado de fusão e voltando de líquido para sólido é chamado de solidificação. Então a gente pode dizer que na curva de solidificação ou de fusão coexiste ao mesmo tempo o estado sólido e o estado líquido. A terceira e última curva que a gente pode perceber no gráfico é a chamada curva CT. A curva CT é a chamada curva de vaporização ou de condensação. Por que ela recebe esse nome? Porque se vocês observarem, o ponto C até o ponto T separam exatamente as áreas da região líquida e da região de vapor. E vocês lembram que a mudança de fase de líquido para vapor é chamada de vaporização e o retorno de vapor para líquido é chamado de condensação. Então a gente pode deduzir que na curva CT nós temos ao mesmo tempo o estado líquido e o estado de vapor. Então observem que cada área representa um estado físico característico, a área sólida, a área líquida e a área de vapor. Mas as curvas, elas sempre coexistem dois estados físicos ou duas fases de agregação ao mesmo tempo. A curva de A até T, nós temos o sólido e o vapor. Da curva B até o ponto T, nós temos a separação entre sólido e líquido. E na curva CT, nós temos exatamente a separação entre as fases líquida e de vapor. Mas observem também que no gráfico a gente pode distinguir dois pontos. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês no gráfico novamente. Observe que eu marquei aqui um ponto chamado ponto T e eu tenho um outro ponto aqui característico que eu vou falar daqui a pouco, que é o chamado ponto C. Qual a importância desses dois pontos para o diagrama de fase de uma substância? No caso aqui específico da nossa aula, o diagrama de fase da água. É que o ponto T, esse símbolo T significa dizer triplo. Então ponto T significa dizer ponto triplo. O que é que tem de especial no ponto triplo? Uma característica muito marcante do ponto triplo é que lá você vai ter ao mesmo tempo as três fases de agregação do gráfico. Então o ponto triplo é exatamente o ponto de interseção entre as três curvas. A curva AT, a curva BT e a curva CT. Então o ponto T ele representa exatamente essa interseção entre as três curvas. Então a gente pode deduzir que no ponto T você coexiste ao mesmo tempo os três estados físicos, o estado sólido, o estado líquido e o estado de vapor. E uma outra característica interessante é que eu fiz questão de desenhar aqui no gráfico exatamente essas linhas pontilhadas. Lembrem que no eixo vertical nós temos a pressão e no eixo horizontal nós temos a temperatura em graus Celsius. Então eu fiz questão de demonstrar por linhas pontilhadas para que você entenda que o ponto triplo ele tem um valor fixo de temperatura e ele tem um valor fixo de pressão. Então a gente pode dizer que o ponto triplo ele é um ponto único e um ponto fixo. Ou seja, toda substância que apresenta um diagrama de fase, a gente vai ver daqui a pouco que praticamente todas as substâncias, com exceção de uma, não apresentam diagrama de fase. Então todas aquelas que apresentam diagrama de fase, o ponto triplo sempre vai ser o ponto de interseção entre as três curvas do diagrama de fase e ele sempre é um valor fixo e único, ou seja, cada substância tem o seu valor de ponto triplo, certo? E um outro ponto que a gente pode destacar é exatamente o ponto C. Se você olhar novamente para o nosso gráfico, você vai ver que o ponto C é o ponto mais distante da origem do gráfico. Então, se nós considerarmos a nossa origem aqui, o nosso ponto C é aquele que está mais distante do nosso gráfico. Então, a gente pode dizer que esse ponto C, essa letrinha C, significa dizer crítico. Então, é o chamado ponto crítico. Por que ponto crítico? Porque é exatamente nesse ponto onde você vai ter uma temperatura e você vai ter uma pressão crítica. E qual é a necessidade da gente conhecer a temperatura e o ponto crítico de uma substância? É porque a partir do momento que você conhece o ponto crítico de uma substância, você determina a partir de que ponto, ou seja, a partir de que temperatura e a partir de qual pressão, aquela substância deixa de existir na fase de vapor e passa a existir na fase de gás. Então, a grande característica do ponto triplo
É a coexistência dos três estados físicos, mas a grande característica do ponto crítico é exatamente a capacidade da substância mudar de fase de vapor para gás. No caso específico da água, a temperatura crítica da água é em torno de 364 graus Celsius. Então a gente pode dizer que na nossa casa, quando a gente coloca água para ferver, para fazer um café ou preparar uma sopa, aquela quantidade de substância que você vê saindo da panela, né, aquela fumaça branca, nada mais é do que a água na fase de vapor. Em casa, é muito difícil nós conseguirmos atingir a temperatura de 364 graus Celsius na boca de um fogão, por exemplo. Então é muito difícil nós conseguirmos transformar água líquida em água gasosa. O que nós conseguimos fazer nas nossas residências é encontrar água na forma de vapor, que é a temperatura ali em torno de 100, 100 e poucos graus Celsius. Ok? Então agora nesse segundo momento, nós vamos ver uma característica do diagrama de fase da água. Então vocês vão ver que a água ela apresenta algumas características importantes e nós vamos tecer mais alguns comentários sobre o diagrama de fase de outras substâncias. Bom, então dando seguimento à nossa aula, a gente vai ver agora exatamente algumas observações importantes em relação ao estudo do diagrama de fases das substâncias e também, em especial, falar mais um pouquinho sobre o estudo e algumas nuances que apresentam o diagrama de fase da água. Bom, se vocês observarem bem, o diagrama de fase da água, ela apresenta três curvas principais, assim como qualquer outro diagrama de fase de qualquer outra substância, solução ou composto. Mas no caso específico da água, vocês observam que, se nós traçarmos aqui a linha pontilhada mostrando exatamente a chamada temperatura do ponto triplo, se você continuar fazendo essa linha pontilhada aqui para cima, você vai observar que essa curva BT, ela não é uma reta, na verdade ela é inclinada levemente para a esquerda. Então, como ela é levemente inclinada para a esquerda, isso demonstra uma característica muito importante da água. Se vocês estão lembrados, meus alunos, vocês sabem que a água, ao ser congelada, ela aumenta, ou seja, ela se expande por causa da questão da formação das pontes de hidrogênio. Então a água, quando ela congela, ela ocupa um espaço maior, ela tem uma extensão maior. Então a gente diz que ela ocupa um volume maior. E como ela ocupa um volume maior, ela tem a sua densidade diminuída. Porque eu não sei se vocês estão lembrados, acredito que sim, que a densidade ela é calculada justamente quando você divide a massa pelo volume. E só que densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, se o volume aumentar, a densidade diminui. Então, no caso específico da água, guardem essa informação importante. Ela é a única substância da natureza que, ao se congelar, ela diminui sua densidade. Todas as outras substâncias, quando são congeladas, ou seja, quando passam para a fase sólida, elas fazem aumentar a sua densidade. No caso da água, ela faz diminuir. Isso aí você pode comprovar facilmente na sua residência. Se você colocar um copo, água líquida e gelo, que seria água sólida, você observa que o gelo consegue flutuar na água líquida, ou seja, ele consegue boiar na água líquida, mostrando justamente essa capacidade de diferença de densidade que as duas apresentam, porque estão em fase de agregação diferentes. Então, essa curva levemente inclinada para a esquerda, a curva BT, levemente inclinada para a esquerda, normalmente é uma característica exclusiva do diagrama de fase da água. Normalmente, quando você for analisar outros diagramas de fase, de outras substâncias ou soluções, você vai ver que essa curva BT, ela ou é perpendicular ao eixo X, ou então ela é levemente inclinada para a direita e não para a esquerda. A água é a única que apresenta essa característica. Então, seria essa observação de número 3. A curva BT é levemente inclinada para a esquerda para demonstrar que a água diminui sua densidade quando é congelada. Uma outra característica interessante, se vocês podem observar aqui no diagrama de fase da água, é que se nós agora olharmos para essa linha pontilhada da pressão, vocês vão observar que essa linha pontilhada, se nós continuarmos aqui, ela vai nos demonstrar o quê? Ela vai nos demonstrar que qualquer pressão abaixo do ponto triplo, ou seja, qualquer pressão que eu escolha abaixo do ponto triplo, a água nunca vai estar na fase líquida. A água só vai estar na fase líquida em pressões acima do ponto triplo. Então, essa é uma outra característica exclusiva da água. Então, a água é a única substância, a única que apresenta um diagrama de fases, na qual pressões abaixo do ponto triplo não identificam a fase líquida. Isso também pode ser visualizado em muitas outras substâncias, compostos ou soluções, tá certo? Então, abaixo do ponto triplo, as soluções, os compostos, as soluções aquosas, sejam elas moleculares ou iônicas, e a própria água, não apresentam na fase líquida. Então, essa é uma outra observação que eu coloquei aqui no tópico de número 2.
E por último, eu deixei para falar sobre talvez uma informação mais importante porque ela é mais abrangente. A gente falou aqui no começo da nossa aula que o diagrama de fase é uma representação esquemática que mostra exatamente a relação entre as fases de agregação das substâncias, compostos ou soluções. Normalmente, todas as substâncias da natureza apresentam um diagrama de fases, com o seu ponto triplo, por exemplo. Mas existe uma exceção. Essa exceção é exatamente o gás hélio. O gás hélio é a única substância da natureza na qual não foi possível ainda se estabelecer um diagrama de fases para ele. Uma das explicações mais prováveis para esse fato é que o gás hélio não é encontrado em nenhuma parte do universo na fase sólida. Então, se você não consegue encontrar o gás hélio na fase sólida, em qualquer temperatura ou pressão, em qualquer espaço do universo, então significa dizer que não é possível fazer um diagrama de fase para ele, já que no diagrama de fase a gente representa a fase sólida, líquida e de vapor do material a ser estudado. Tá certo? Então essas são 3 observações importantes. Agora, dentro do estudo ainda do diagrama de fases, a gente vai ver agora, num terceiro momento, exatamente o que é que a gente pode fazer para calcular os graus de liberdade, ou seja, as variáveis que nós podemos modificar para se estabelecer alguns parâmetros estudando as características da substância. Certo? Então vamos lá. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho agora mais sobre os chamados graus de liberdade. Um pesquisador chamado Gibbs, ele trabalhou justamente com essas variáveis. Vocês podem observar que no nosso diagrama de fases, da água ou de qualquer outra substância, nós sempre temos 2 eixos, o eixo da pressão e o eixo da temperatura. Então a gente pode dizer que esse diagrama ele foi montado justamente trabalhando com 2 variáveis, pressão e temperatura. Então Gibbs observou que era possível variar pressão, temperatura, ou as duas simultaneamente, ou apenas uma delas, ou nenhuma delas, dependendo do grau de liberdade da região que você queira trabalhar. Você pode trabalhar os graus de liberdade em 3 partes. Você pode trabalhar os graus de liberdade em uma área específica, ou seja, na área do sólido, na área do líquido ou na área do vapor. Você pode trabalhar o grau de liberdade em uma das curvas, AT, BT ou CT, e você ainda pode trabalhar os graus de liberdade no chamado ponto triplo. Mas, professor, o que seriam esses graus de liberdade de Gibbs? Gibbs conseguiu fazer uma relação matemática na qual ele representa na mesma equação a quantidade de graus de liberdade possíveis de serem osciladas, a quantidade de componentes do seu diagrama de fases. Por exemplo, no caso específico aqui da nossa aula, nós estamos trabalhando com a água, então o nosso componente vai ser apenas um único componente. Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma solução, dependendo de quantas substâncias você tem na sua solução, esse valor de componentes ele vai sofrendo variações. Pode ser 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E ele relacionou também grau de liberdade, componentes e o número de fases, porque dependendo do local onde você estiver trabalhando com os graus de liberdade, o número de fases também vai sofrendo alteração. Se vocês lembrarem do início da nossa aula, a gente falou que aqui é a região dos sólidos, aqui é a região do líquido, e aqui é a região do vapor. Então, em cada área dessa daqui, eu só tenho uma única fase de agregação. Mas quando você agora passa para a curva, aí as curvas separam 2 áreas ou 2 fases de agregação. Então, a curva AT separa sólido do vapor, a curva BT separa o sólido do líquido e a curva CT separa o líquido do vapor. E quando você vai para o ponto triplo, a gente já viu que no ponto triplo coexistem os 3 estados físicos, as 3 fases de agregação, sólido, líquido e vapor. Então, a representação matemática dos graus de liberdade de Gibbs é exatamente dada por essa expressão matemática, onde L representa o grau de liberdade, C representa o número de componentes do seu diagrama de fases e F representa o número de fases. Então, a equação de Gibbs para cálculo de grau de liberdade é dada por L igual a C mais 2 menos F. Dependendo do local onde você vai calcular esse grau de liberdade, então você vai ter um valor diferenciado. Por exemplo, na área eu quero calcular quantos graus de liberdade tem na área. Então eu sei que eu tenho um único componente, que no caso específico da nossa aula é a água, então um único componente. Se for diferente, se for uma solução, você vai modificando a quantidade de componentes. Então, grau de liberdade aqui, para o diagrama da água, componentes é 1. E o número de fases na área é 1. Ou é sólido, ou é líquido, ou é vapor. Então, uma única fase. Então, fazendo esse cálculo matemático, nós encontramos L igual a 2. Então, se o L é igual a 2, a gente diz que o nosso sistema ele pode ter variação de 2 variáveis, né? Então, ele é bivariante. Então, a gente diz que nas áreas, tanto eu posso mexer na temperatura como na pressão simultaneamente, certo? Já na curva, o que é que nós temos? Na curva, eu tenho 2 fases coexistindo ao mesmo tempo.
ou sólido com líquido, ou sólido com vapor, ou líquido com vapor. Então eu vou ter um único componente, que é a nossa água, e duas fases coexistindo ao mesmo tempo. Fazendo aqui essa continha, nós encontramos o grau de liberdade igual a 1. Então, se o nosso grau de liberdade é igual a 1, significa dizer que você ou mexe na pressão ou mexe na temperatura. Não dá para mexer com os dois ao mesmo tempo. Então, ele é um sistema univariante, L igual a 1. Já no ponto triplo, a gente viu que no ponto triplo coexistem as três fases de agregação. Então, o nosso valor de F vai ser igual a 3. Substituindo aqui L igual a 1 mais 2 menos 3, nós encontramos um valor de L igual a 0. Então, nesse caso, o grau de liberdade é nulo. Como o grau de liberdade é nulo, qual é a conclusão que nós chegamos? É que no ponto triplo não tem como você oscilar temperatura e pressão, né? Por quê? Porque a gente viu que o ponto triplo é exatamente um ponto único e fixo. Então, isso aí vem demonstrar exatamente aquela informação dada anteriormente. O ponto triplo, ele é único para uma substância. Ele tem um valor fixo de temperatura e um valor fixo de pressão. Não tem como você ter capacidade de modificar para mexer no ponto triplo. Ou seja, não tem grau de liberdade para ele. Então, a gente diz que no ponto triplo, o L é igual a 0 e o nosso sistema passa a ser nulivariante. Então, fechando a nossa aula de hoje, nós vimos hoje que os diagramas de fases são representações gráficas na qual você demonstra a relação que existe entre as fases de agregação, as três principais fases de agregação de uma substância, de um composto ou de uma solução. No nosso caso específico da nossa aula, nós usamos como parâmetro o diagrama de fase da água. Vocês viram que a água apresenta algumas nuances em relação às outras substâncias. É a única que congela e diminui sua densidade. E a água apresenta uma característica comum também a outras substâncias, que é abaixo da pressão do ponto triplo, não existe na fase líquida. Vimos também na nossa aula de hoje que é possível determinar quantas variáveis é possível oscilar dependendo da região do diagrama de fase que você estiver trabalhando, ou na área, ou no ponto triplo, ou em cima de uma curva. Então, com essa nossa aula de hoje, nós encerramos o nosso capítulo sobre propriedades coligativas. Nos nossos próximos encontros, nós iremos resolver algumas questões do material de vocês e de uma possível lista de exercícios que eu vou disponibilizar no material na internet. Um forte abraço a todos, bons estudos!